O poder, por trás dos sorrisos, dos milhões e das festas de gala, pode esconder segredos tão sombrios que, quando revelados, abalam completamente nossa percepção da realidade. E se eu te contasse que um dos maiores ícones da música mundial, celebrado por décadas como empresário visionário e filantropo, estaria agora enfrentando acusações que descreveriam não apenas um agressor, mas o comandante de uma verdadeira empresa criminosa? Hoje mergulhamos nas revelações impactantes do primeiro dia do julgamento de Sean Diddy Combs, onde a linha entre fama e poder se entrelaça com acusações de sequestro, extorsão, tráfico sexual e violência. Prepare-se para conhecer o lado que poucos ousaram expor e que agora está vindo à tona em um dos casos judiciais mais chocantes da história recente do entretenimento. Segunda-feira, dia 12. As portas do Tribunal Federal se abriram para dar início ao que promete ser um dos julgamentos mais impactantes envolvendo uma celebridade nas últimas décadas. Sean Diddy Combs, o magnata da música que construiu um império estimado em $1 bilhão, chegou ao tribunal com um sorriso no rosto. Fez gestos de joinha para os presentes, mandou beijos e formou um coração com as mãos para familiares e amigos que vieram apoiá-lo. Sua mãe, irmã e filhos adultos estavam presentes, testemunhando o início de um processo que exporia as entranhas de um império supostamente construído sobre intimidação, violência e exploração. O que veremos neste julgamento é justamente um raro embate onde um império aparentemente intocável começa a desmoronar quando vozes silenciadas encontram força para se manifestar. Um poder exercido por décadas, finalmente enfrentando resistência que encontrou um canal institucional para ser ouvida. Sem câmeras, sem fotos, sem gravações de áudio permitidas na sala do tribunal. A privacidade do processo contrasta ironicamente com as acusações de uma vida dupla mantida em segredo por décadas. O juiz deu instruções claras. O julgamento seria conduzido da forma mais eficiente possível, mas ninguém poderia imaginar a intensidade das revelações que viriam nas próximas horas. A procuradora assistente dos Estados Unidos, Emily Johnson, não hesitou ao apontar diretamente para Diddy em sua declaração inicial. Com uma objetividade cirúrgica, ela apresentou ao júri não apenas o empresário e ícone da cultura pop que todos conheciam, mas um homem com outro lado, o suposto comandante de uma empresa criminosa operando há mais de 20 anos envolvida em sequestro e incêndio criminoso, tráfico de drogas, crimes sexuais, suborno e obstrução de justiça. Este caso não é sobre fama ou fortuna, declarou a procuradora. É sobre como alguém usou seu poder, dinheiro e influência para construir um círculo de proteção que lhe permitia agir como se estivesse acima da lei. Segundo a acusação, Diddy se autodenominava um rei e esperava ser tratado como tal, com todos atendendo a seus desejos, inclusive os de natureza sexual. Esta reflexão se aplica perfeitamente ao círculo de proteção que, segundo a acusação, permitiu que as ações de Diddy permanecessem em sigilo por tanto tempo. Colaboradores, funcionários e associados que, por medo, conveniência ou cumplicidade, permitiram que um sistema de abuso fosse perpetuado. A promotoria ilustrou o comportamento de Diddy através de um incidente preliminar. Numa noite, ao descobrir que sua então namorada, Cassie Ventura, estava saindo com outro homem, ele teria convocado um segurança saído armado e, ao encontrá-la, a teria agredido violentamente com empurrões e chutes. Este exemplo foi usado para demonstrar como Diddy teria formado um círculo íntimo de pessoas de confiança que o ajudavam a cometer crimes e proteger sua reputação. O que se desdobrou a seguir nas alegações da promotoria ultrapassa os limites do que muitos poderiam imaginar. Diddy é acusado de usar o dinheiro de suas empresas para custear o que a promotoria chamou de exploração sexual, eventos denominados freak-offs,
Wild King Nights, ou Hotel Nights, onde supostamente forçava mulheres a fazer sexo com profissionais contratados enquanto ele observava. A história de Cassie Ventura, sua ex-namorada, recebeu atenção especial. Ela tinha apenas 19 anos em 2006, quando conheceu Diddy, que era 19 anos mais velho. Eles iniciaram um relacionamento que duraria 12 anos, marcado, segundo a acusação, por abusos desde o início. Em 2009, durante uma briga, Diddy teria jogado Cassie no chão e pisoteado seu rosto, obrigando-a depois a ficar confinada em um hotel por uma semana para esconder os ferimentos. No caso de Diddy, o mito do empresário visionário, do mentor musical e do filantropo teria servido como uma cortina de fumaça perfeita para encobrir comportamentos predatórios. De acordo com a promotoria, as freak-offs foram apresentadas a Cassie no início do relacionamento. A descrição é perturbadora. Metade de cada semana, Cassie ficava em um quarto escuro de hotel, sob efeito de drogas e acordada durante dias, praticando atos sexuais que ela não queria fazer com acompanhantes masculinos contratados. A acusação afirma que Diddy a agredia por razões triviais e a ameaçava com a destruição de sua carreira caso revelasse o que acontecia, usando como chantagem vídeos dela realizando atos sexuais com os acompanhantes. Um dos elementos mais impactantes mencionados pela promotoria é o vídeo vazado em que Diddy aparece agredindo Cassie no corredor de um hotel em Los Angeles. Este vídeo, considerado um grande trunfo para a acusação, seria prova não apenas de agressão, mas também de conspiração e extorsão. A promotora relatou que Diddy, seus guarda-costas e seu chefe de gabinete foram até onde fosse preciso para conseguir o que eles pensavam ser a única cópia daquele vídeo, chegando a oferecer um saco com $1 milhão em dinheiro vivo, numa tentativa de encobrir o ocorrido. No caso de Diddy, as mesmas câmeras de segurança que deveriam proteger a privacidade em um hotel de luxo acabaram registrando o que seria uma evidência crucial contra ele. Em uma era digital, segredos têm se tornado cada vez mais difíceis de manter enterrados. A promotoria anunciou que apresentaria ao júri dezenas de mensagens de texto sobre os eventos, contas de hotel, registros de serviços e danos e mensagens provando que Diddy instruía Cassie a usar drogas específicas antes das sessões. Mais impactante ainda foi o anúncio de que seriam exibidos vídeos de alguns desses eventos durante o julgamento. Os mesmos vídeos que Diddy teria usado para chantagear Cassie e outra vítima identificada apenas como Jane Doe. A advogada de defesa de Diddy, Tanig Meyer, adotou uma abordagem surpreendente. Diddy se levantou e encarou o júri enquanto ela o apresentava. Não como o rei descrito pela acusação, mas como um homem de 55 anos, nascido e criado no mesmo local onde o tribunal se encontrava. Sean Combs é um homem complicado, mas este não é um caso complicado, declarou. Este caso é sobre amor, ciúme, infidelidade e dinheiro. É sobre escolhas voluntárias feitas por adultos capazes em relacionamentos consensuais. Em um movimento inesperado, a defesa admitiu a violência doméstica. Assumimos total responsabilidade pela violência doméstica neste caso, afirmou a advogada, para então fazer uma distinção crucial. Violência doméstica não é tráfico sexual. A estratégia ficou clara: reconhecer o comportamento visível no vídeo já público, mas negar as acusações mais graves de tráfico sexual e extorsão. Esta estratégia reflete uma compreensão de que, em um mundo de redes sociais e vazamentos, certos fatos não podem mais ser negados. A defesa descreveu Diddy como um homem com um temperamento explosivo que, sob influência de álcool e drogas, tornava-se violento. Ele não se orgulha disso, afirmou a advogada. Ele fica com muita raiva ou ciúmes e perde o controle.
Ela enfatizou que Diddy não estava sendo acusado de ser um idiota ou mau, mas sim de comandar uma empresa criminosa. Quanto às festas sexuais, a defesa argumentou que faziam parte de um estilo de vida swinger, consensual entre adultos. Ela destacou que Cassie Ventura, mesmo com traições, brigas e violência, escolheu permanecer com Diddy por 11 anos, sugerindo que se ela participou das festas, foi por vontade própria. O promotor chamou como primeira testemunha Israel Flores, um segurança do Hotel Intercontinental que estava de plantão na noite do incidente capturado em vídeo. Flores descreveu ter encontrado Diddy no saguão do elevador, usando apenas meias e enrolado em uma toalha, com um olhar diabólico. Cassie estava ao seu lado, usando um moletom e parecendo muito assustada. Flores relatou que, ao acompanhá-los de volta ao quarto, Diddy tentou impedir Cassie de ir embora, mas o segurança interveio, permitindo que ela saísse. Diddy teria então lhe oferecido um saco de dinheiro, interpretado como suborno, que Flores recusou. Ao encontrar Cassie saindo do hotel, ele notou que ela estava com um olho roxo, mas quando perguntou se ela queria chamar a polícia, ela disse que só queria ir embora. O testemunho de Flores ilustra precisamente essa dinâmica, a tentativa de usar dinheiro para substituir a responsabilidade legal, criando um sistema paralelo onde tudo pode ser resolvido com pagamentos. A segunda testemunha foi ainda mais impactante. Daniel Phillip, um ex-stripper, relatou ter sido contratado diversas vezes entre 2012 e 2013 para fazer sexo com Cassie Ventura enquanto Diddy observava. Ele descreveu como Diddy dirigia as performances, exigindo o uso de grandes quantidades de óleo de bebê e práticas degradantes que Cassie claramente não desejava. Phillip testemunhou que Diddy gravou algumas dessas performances e uma vez fotografou sua carteira de motorista, o que ele interpretou como uma ameaça. Ele observou que Cassie parecia estar sempre sob efeito de substâncias durante esses encontros e mencionou que o próprio Diddy lhe ofereceu a droga conhecida como Molly em uma ocasião. Em um relato particularmente perturbador, Phillip descreveu ter testemunhado Diddy agredir Cassie, arrastando-a pelos cabelos para o quarto enquanto ela gritava pedindo desculpas. Quando questionado sobre por que não interveio, Phillip respondeu: "Passava pela minha cabeça que, se eu tentasse fazer alguma coisa, eu poderia perder minha vida. Tratava-se de alguém com poder ilimitado, e as chances eram de que, mesmo se eu fosse a polícia, ainda poderia acabar perdendo minha vida." O caso de Diddy transcende o âmbito judicial para se tornar um espelho das complexas dinâmicas de poder na sociedade contemporânea. Como Einstein uma vez observou, o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que observam e não fazem nada. Uma reflexão que se aplica perfeitamente ao círculo que, por anos, permitiu que o comportamento de Diddy continuasse sem consequências. Observando as alegações, vemos padrões clássicos de abuso: isolamento da vítima, alternância entre violência e afeto, ameaças, manipulação psicológica e dependência financeira. No entanto, o que torna este caso particularmente significativo é a discussão sobre como a fama, a riqueza e o poder podem criar sistemas fechados, onde o abuso se perpetua, protegido por uma rede de silêncio e cumplicidade. À medida que o julgamento continua, emerge uma questão central: quanto tempo mais nossos sistemas sociais e culturais continuarão permitindo que figuras poderosas operem acima da lei? O caso de Diddy pode representar um ponto de inflexão não apenas para ele, mas para toda uma cultura de impunidade que tem protegido abusos sistemáticos nas mais altas esferas do entretenimento e dos negócios. O primeiro dia do julgamento de Sean Diddy Combs terminou com o depoimento de Daniel Phillip sendo suspenso para continuação no dia seguinte.
O juiz dispensou o júri com instruções rigorosas para não ler ou discutir o caso até a próxima sessão. As revelações já são impactantes, mas prometem apenas a superfície de um caso que pode redefinir nossa compreensão sobre o abuso de poder na indústria do entretenimento. Como nos lembra o próprio sistema jurídico, a justiça deve não apenas ser feita, mas ser vista a ser feita. O julgamento de Diddy nos convida a refletir sobre as estruturas que permitem que predadores operem livremente, enquanto suas vítimas permanecem silenciadas pelo medo, pela vergonha ou pela descrença. Enquanto esse equilíbrio de poder persistir, quantas histórias semelhantes permanecem ocultas, aguardando seu momento de virem à luz. Nas próximas semanas, acompanharemos os desdobramentos deste caso histórico que promete não apenas julgar um homem, mas expor todo um sistema que permitiu que comportamentos predatórios permanecessem protegidos por décadas. Será que estamos presenciando apenas a ponta do iceberg de uma cultura de abuso muito mais ampla na indústria do entretenimento? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.